Hoje, o meu papo é com a professora Patrícia Maria Almeida Trindade, que vai ajudar a gente a entender um pouco como que está o panorama para os alunos surdos e deficientes auditivos no ambiente escolar. Professora, primeiro, obrigado por ter aceitado conversar com a gente e é um tema muito interessante. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando a minha classe, né, de intérpretes e também de inclusão. Quando eu estava na escola, não se via alunos surdos em sala de aula. Inclusive eu tenho algumas experiências familiares de primos que eram surdos e outros que tinham algum tipo de deficiência auditiva, e eles só foram ser alfabetizados muito depois, já na fase adulta, por causa dessa dificuldade. Primeiro, conta para mim um pouquinho da sua trajetória de formação e como que você começou não sei se é inserir, é o termo certo, o estudo do intérprete e Libras dentro da sala de aula. Sim, eu comecei a atuar em 2015 na escola, né, no estado, e a língua ela foi reconhecida em 2002 e o intérprete entrou na escola em 2010, né, como profissão, como profissional da área, né? E eu entrei direto já para trabalhar com esses alunos, né, de inclusão, porque eu já tinha um histórico de conhecimento da língua, atuava nas igrejas, né, na igreja em Suzano, onde eu frequentava, então eu já tinha um histórico, mas eu não sabia nada sobre a parte pedagógica. Entendi. E assim, foi um desafio grande no começo, né, peguei um aluno deficiente auditivo e mais algumas comorbidades, né? E foi um desafio, foi bem... Tá, isso é interessante. Explica pra gente, assim, você falou, você tinha experiência com a tradução, é isso, em Libras, Isso. mas não tinha experiência pedagógica. Não é só traduzir a aula, né? O que que tem o que que você precisou aprender de diferente para poder ensinar esses alunos? Sim, a língua de sinais ela pode ser utilizada em várias vertentes, né? Então você pode ser um intérprete ou você pode ser um interlocutor, que é o termo que a gente usa dentro da escola, né? Ele pega a informação do professor e passa para o aluno e do aluno para o professor. E o que acontece? O aluno surdo, ele necessita dessa transmissão, né? Eu vou falar um pouquinho do aluno DA, por exemplo, né? Do início, né? O aluno, ele precisa primeiro fazer uma avaliação na fonoaudióloga para saber o nível da perda auditiva dele. Entendi. Né? E quando eu cheguei lá, aconteciam muitas coisas que ainda estavam meio fora de ordem. Né? A gente não tinha muito o norte de como trabalhar com essas crianças, né? E aí eu tive que me especializar na área para educar esses alunos no bom sentido, né? Educar, Sim. passar as informações pedagógicas para eles, né? E eu tive que me especializar em alfabetizá-los, né? A maioria desses surdos ou desses deficientes auditivos, qual a diferença, primeiramente, né, do deficiente auditivo e do surdo? É o nível da perda auditiva deles, né? Então, o DA ele pode ser leve ou moderado. Então, o leve, geralmente ele fica meio escondido. Talvez acontecia na época que você estudava que não tinha o intérprete. Não tinha. Então, sim, eles viviam escondidos, né? Ninguém conhecia, ninguém sabia, ou se sabia também não tinha muito o que fazer, né? Então, hoje já não existe mais isso. Então, o deficiente auditivo, que ele é leve, ele se vira bem na sala, geralmente ele não tem intérprete, né? O moderado, ele já precisa de um intérprete, mas não necessariamente para atender Libras. Por quê? Porque ele tem um resíduo de audição, né? Então, por exemplo, o meu aluno da escola, ele tem um resíduo bom de audição, então como que eu trabalho com ele? Eu sento de frente para ele e oralizo, né, o que ele precisa e ajudo ele. Porque o que acontece com o DA? Às vezes ele usa aparelho auditivo e às vezes não, porque o barulho amplifica muito e atrapalha. Entendi. Né? E ele
Ele às vezes usa, às vezes não, e assim, o professor interage com a sala rodando, Sim, andando, sim, né? claro, claro. E ele ficou atrás dele, ele já não sabe mais do que se trata, porque ele Entendi. precisa ver, né? Ele escolheu essa modalidade. Aham. O surdo, o DA, ele escolhe o que ele quer, né? Ele quer Libras? Ok, a gente pode usar Libras com ele. Ele quer oralizar? A gente também precisa oralizar para ele, né? Ele fica híbrido muitas vezes, né? Entendi. Aí ele pode optar por aprender um ou outro, ou necessariamente você faz as duas coisas simultâneas? Eu preservo a necessidade dele, Ah, né? Então eu faço quando eu chego, eu faço uma sondagem, faço um quebra-gelo, né? E eu tento perceber o que ele precisa. Esse meu aluno, ele gosta só de oralizar. Perguntei uhum, se quer que faça Libras. Ele não está inserido na comunidade surda. Então, entendi, ele não tem essa habilidade. entendi. Já o surdo profundo, ele necessita da língua de sinais, né? Uhum, Porque é a língua dele, né? Na modalidade oral, né? uhum. A escrita é a mesma, é a língua portuguesa. Então ele já tem essa necessidade. É, eu acho que da pandemia para cá, quando se ampliou muito as videochamadas e a oferta de conteúdo, é, de conteúdo informativo mesmo nas redes sociais, tornou-se comum a presença de um intérprete de Libras. Inclusive a gente vê, inclusive shows e algo assim, tem lá um intérprete de Libras para esse público. Aumentou aumentou a oferta de profissionais e ficou mais acessível isso, ou é só uma impressão nossa que acompanha a rede social? Assim? Aumentou e nós estamos mais visíveis agora, né? Como eu disse, em 2010 a língua foi reconhecida. Uhum. Então, obrigatoriamente, todos os lugares públicos, eles têm que ter um intérprete de Libras para acessibilidade. Olha, essa Né? informação eu não Então, sabia. órgãos públicos, né? Polícia, bombeiro, hospital, esses eventos, cinema, teatro. Cinema geralmente usa legenda, Sim, né? sim, sim. Eles buscam filmes com legenda, mas às Aham. vezes é necessário um intérprete também, dependendo. Uma excursão de escola, por exemplo, né? Alguma coisa assim, precisa do intérprete junto. Hoje você trabalha com qual faixa etária? Olha, hoje eu tô completa. Eu trabalho em todas as faixas etárias, Aham. né? Então, por exemplo, eu tenho esse aluno que é o DA, né? Que precisa de mim para oralizar, para fazer adaptações no material pedagógico, né? Que vem bem próprio para ouvinte, né? Muito pouco adaptado, né? O material. Desculpa, que tipo de adaptação você precisa fazer? Então, o que eu faço? Eu faço uma sondagem com ele quando ele chega, né? Pedagógica mesmo, eu Sim. vejo o nível que ele tá, porque geralmente eles vêm como copista, né? Eles não têm essa base no Fundi 1, né? Entendi. Eles não têm, infelizmente. Quando chega no estado, chega como copista. Então a gente precisa fazer toda uma adaptação do material. Eu, juntamente com o professor regente de sala, né? Uhum. Depois que eu faço essa sondagem, eu passo para eles e peço autorização para trazer o básico para ele, né? Porque não Entendi. adianta ele saber, por exemplo, raiz quadrada se ele não sabe divisão, né? Sim. Então, eu procuro ajudá-lo no básico e aí a gente vai evoluindo para tentar acompanhar a sala. Tá. E aí você ajuda também na elaboração das avaliações e coisas assim? Ajudo, né? Geralmente, conforme vai passando o tempo, os professores mesmos já vão fazendo essas adaptações, Uhum. porque eles já vão, conforme ele vai evoluindo, eu já vou passando para os professores, né? Ó, Sim. peço para ele levar o caderno, né? Faz as atividades que os professores pedem e dentro daquilo a gente elabora a avaliação dele também. E como que é a interação desses alunos com os alunos que não têm nenhum tipo de necessidade auditiva e etc? Olha, é muito gostoso trabalhar Uhum. na sala de aula porque eles recebem muito bem, Uhum. né? Embora tenha a barreira da língua, Sim. eles são muito receptivos. Então, quando eu chego, por exemplo, para atuar com algum aluno,
eu vejo o nível dele de audição, tem pouca, tem muita, não tem. E aí eu faço um quebra-gelo com a sala, né? Apresento ele para a sala e a sala para ele. Faço alguns acordos, né? Porque às vezes é necessário, por exemplo, quem usa um aparelho auditivo, um barulho é ensurdecedor, porque amplifica muito, né? Então ele reclama, ele tem dor de cabeça, né? Então eu faço acordo, né, com esses alunos e no geral eles interagem bem, né? A barreira da língua sempre, né? Mas assim, eu faço meio de campo, a gente faz bingo em libras, né, para interagir com a sala, coloco o aluno como protagonista, né? Ó, você que vai fazer, você que vai interagir. Então ele já começa a se sentir pertencente. Sim. Né? Então... quantos alunos, você ainda está no estado, é isso? Estou no estado, tá. Também. Quantos alunos costumam ter por sala? Porque, por exemplo, alunos que que são alunos do espectro autista, por exemplo, às vezes acontece de ter mais de um dentro da mesma sala. Com surdos, a mesma coisa ou não? Sim. Com o surdo, a gente pode ter até 4 surdos ou DAs, né, dentro da sala de aula, junto com... agora, por exemplo, a gente está com esse aluno surdo, né, deficiente auditivo, que é o meu, e mais um autista nível 3. E ele tem a professora dele e eu fico com o meu aluno, né? E a professora regente. Entendi. E ao todo, sim, mais ou menos uns 35 alunos. E como que é organizar todo esse caos pedagógico aí? Olha, o meu aluno é tranquilo, né? Ele não tem nenhum tipo de deficiência além da audição, né? É cognitiva. E o autista, às vezes, ele dá um trabalhinho. Né? Ah, sim, claro, normal. O aluno que não tem nenhum tipo de deficiência tem uma legislação que obriga os familiares, os pais a colocarem na escola a partir de uma determinada idade. Com alunos que têm deficiência auditiva é a mesma coisa, funciona da mesma maneira? Sim, sim. Então você não tô te fazendo essa pergunta e de novo voltando lá para o começo da nossa conversa, quando eu falei dos meus primos, eles entraram na escola já muito mais velhos e aí tiveram que passar por toda essa fase de alfabetização, etc, etc. Hoje não, os alunos são sempre da mesma faixa etária. Sim, sim, porque tem a inclusão, né? Eles precisam, tirando a audição, eles são normais. Não, claro, né? claro. Não tem nenhum tipo de restrição para que ele entre na escola, né? Entendi. Salvo que inicialmente ainda falta o profissional para trabalhar com ele. Entendi. Para os pais que estão com os filhos iniciando essa vida acadêmica e que aí acabam ficando meio perdidos, eu acho que talvez pela informação hoje os pais que têm filhos, por exemplo, do espectro autista, estão bem mais informados do que alguns anos atrás. Mas talvez um pai que tenha alguma criança que tenha alguma deficiência auditiva, ou que seja surdo ou até mesmo visual, não sei se o nível de informação que chega para eles é o mesmo. Então, quais conselhos você daria para essas famílias? É uma pergunta bem importante, porque a gente tem bastante dificuldade com a família, né? Devido a essa falta de informação mesmo, né? Então, o meu conselho é que essas famílias, elas percebam o quanto antes, né? Essa deficiência, porque dá para perceber, né? Às vezes a família nega, né? Essa informação, não quer aceitar, né? Mas é muito importante que o quanto antes eles já façam esse teste, né, no fonoaudiólogo, para saber o nível, para então já começar com as providências, né? Para que, por exemplo, essa criança quando entrar lá no Fundi 1 ou antes até, né, ela já tem esse suporte, né? Ela já tem esse diferencial para alguém acompanhar ela, né? Para ela desenvolver da mesma forma que a sala. Antes de você iniciar a sua carreira dentro da sala de aula, você falou que já fazia esse trabalho nas igrejas, né? Foi difícil para você aprender essa nova linguagem? Foi. É quanto tempo de estudos para fazer isso? Porque eu lembro que quando eu estava na faculdade de jornalismo, tinha um curso à parte para quem tivesse interesse em aprender Libras.
e, salvo engano, eram 2 anos, alguma coisa assim. Quanto tempo levou para você aprender? Então, na época que eu comecei, era tudo para conhecimento, não tinha uma funcionalidade, assim, uma profissão, Uhum, né? Então a gente queria aprender, eu me apaixonei pela língua, eu vi no trem, né? A gente costumava ver. uhum, E aí eu falei, nossa, eu quero aprender isso. Eu sempre gostei de desafios, né? sim, E aí eu comecei a frequentar lugares, né, igrejas que tinham esses surdos. uhum, E dentro da comunidade é muito fácil você desenvolver a língua, porque é como o inglês, né? Se sim. você tá com nativo, é simples você aprender, né? É, Você se você está tá imersa, né, dentro da... exatamente. Entendi. E foi assim que eu aprendi. Não, não teve assim uma quantidade de anos, né? Uhum. Eu fiquei muito tempo junto na comunidade, né? Então você vai desenvolvendo habilidades, né? Tá. É que eu fiz essa pergunta para você porque na sua primeira ou segunda resposta, você falou que faz, quando o aluno chega para você, você faz uma avaliação com o aluno e aí esse aluno especial surdo, o deficiente auditivo, o DA, né, que você DA. citou, Uhum. ele opta por aprender a Libra ou não. É isso? É assim mesmo que funciona, né? É, sim, pode continuar. É assim mesmo, o passo é esse. Isso. Tá. É, mas quando você pega o aluno pequenininho lá no Fundo 1, você também trabalha com esses alunos, ou não? Não, o estado tem mais do sexto ano para cima, né? Tá, mas esses alunos que chegam para vocês, eles já têm uma certa... já são de alguma forma introduzidos a essa linguagem, ou você pega alunos do zero? Olha, salvo quando a família insere, Aham, né, que é mais importante, eles vêm do zero, eles vêm sem informação, porque eles não frequentam a comunidade surda, né? Ele não entendi, tem identidade. Se a família não se atentar a isso, eles ficam vagando, né? Eles entendi, ficam na sala de aula, mas o professor regente não tem nem tempo, né, para dar atenção para esse aluno. Então ele vai aprender uma coisa ou outra, né? Muitas vezes eles chegam para a gente até sem saber os nomes deles, né? entendi, Então é bem difícil. entendi, tá. E aí esse aluno chega no sexto ano, você vai fazer essa avaliação preliminar Uhum, e vamos aqui partir da hipótese que o aluno optou por aprender tanto a oralidade quanto a Libras. uhum. É, é importante também que a família aprenda isso, certo? Ou não vai fazer tanta diferença no aprendizado, para que esse aluno possa se comunicar com a família. Porque assim, eu tenho um filho de 9 anos. Quando a gente vai conversar com as professoras, fala, é importante a participação dos pais, ajudando na lição de casa, nos trabalhos, é, esta, não deixar a educação formal restrita só ao ambiente da sala de aula. Eu imagino que com os alunos que têm algum tipo de deficiência, isso seja até mais importante. Então, assim, existe algum tipo de trabalho para que as famílias também aprendam, por exemplo, a linguagem Libras? Olha, as famílias que engajam mesmo, elas aprendem, Uhum, especialmente a mãe, né? Que ela acompanha, né? Então ela quer saber como funciona, ela busca uma comunidade surda, né? Geralmente são igrejas, uhum, ela leva a criança, né? Então, ok. Mas a grande maioria, infelizmente, não aprendem. Então, o que que eles fazem? Eles têm alguns sinais caseiros, né? Que a gente chama sinais caseiros, uhum. e eles interagem com as crianças assim. Então elas vêm com alguns sinais que elas mesmas Que elas mesmas. inventaram, Entendi, né, para atuar entendi. em casa. Tá, eu lembro que esses meus primos, por exemplo, eles tinham. O meu pai sempre usou bigodes e o meu avô também sempre usou bigodes. Os bigodes do meu pai eram sempre mais cheios, os do meu avô era sempre mais. Então tinha essa diferença. Então, meu pai era o bigode assim e o do meu avô era o bigode assim. Então eles tinham essa linguagem caseira. Eu entendi, eu entendi. Mas caso os pais se interessem, você também ajuda, orienta a procurar os caminhos e tal. Sim, sim. A minha parte em sala de aula é totalmente focada com o aluno, mas Uhum, ainda assim, quando eu tenho contato com esse aluno, eu vou trabalhar com ele dentro de sala de aula, são 200 dias letivos, uhum, eu faço a sondagem com a família também. uhum. Eu preciso saber do histórico, né? Preciso Claro. saber de onde esse aluno está vindo, como que é a interação dele com a família, as necessidades dele, né? Às vezes tem algum tipo de enfermidade que eu Uhum, preciso saber também, uhum. né? Converso com a mãe,
e tento descobrir um pouquinho mais sobre ele. Mas Uhum. quem faz mesmo essa interação toda é a sala de recurso, né? O Entendi. professor da sala de recurso que ele vai no contraturno, né? Uhum. Então é para essa sala que vão mais informações, mas eu também pego essas Eu entendi. informações. Não, eu tô te perguntando porque às vezes a família chega realmente sem nenhum tipo de informação, né? Não sabe nem onde procurar e tal. É, e aí é importante ter esse diálogo com as professoras também. Sim. Para quem quer, você falou que você já tem um histórico pregresso, mas aí você entrou na faculdade para se especializar nisso. Para o professor que está assistindo a gente, de repente se interessa, quer aprender uma nova linguagem, quer se comunicar de repente melhor com um aluno que tem algum tipo de deficiência, quais os caminhos que você recomenda para esse professor? Olha, eu recomendo a formação, sim, né, acadêmica, importantíssimo, e também recomendo o contato com o surdo, né? A gente tem vários surdos aqui na cidade, em Suzano, que dão aula há muitos anos, né? Inclusive eu aprendi com uma professora surda, Uhum. recomendo que aprendam com um professor surdo, tá? É muito mais simples de você fazer a coisa certa depois. Não desmerecendo o ouvinte, mas o surdo Uhum. é nativo, né? É Uhum. muito legal aprender com eles, né? Se inserir na comunidade surda para adquirir fluência, Sim. né? E sempre estar fazendo cursos, né? Tem bastante simpósio, tem bastante cursos, né? Inclusive, eu trabalho também na UMC, com uma aluna surda, Uhum. né? Eu falei que eu trabalho com todas as áreas, sou privilegiada hoje porque tenho esse aluno no estado, né? Tá indo Uhum. para o 9º ano. A minha segunda aluna universitária, agora pedagogia, a primeira foi RH. E também estou trabalhando com atividade extensionista também da universidade, também com grupos de alunos que estão cursando pedagogia e levando essas informações de inclusão, por exemplo, que a gente Uhum. trabalhou esse tema esse semestre, para a comunidade, né? Então, assim, o quanto mais você tiver contato com a comunidade, é basicamente isso, não tem muito para onde fugir. Uhum. Contato com a comunidade surda, né? Entendi. Na internet também é fácil achar informação, de repente cursos EAD, coisas assim, ou você não recomenda isso? Tem muito profissional bom Uhum. na internet, porém a gente tem que ficar atentos com a regionalidade, porque a língua de sinais ela é regional ainda, né? Hum. Então, Como assim? Me explica melhor. por exemplo, aqui em São Paulo, o sinal de manga é um. Hum. Se eu for para o Nordeste, o sinal de manga pode ser outro, né? Porque tem a diferença, né? Aham. Da forma de falar. Então você vai no sul, você tem lá Bagori, você tem todo, Entendi. né? Você vai no Nordeste, tem outra forma de falar. Entendi. Aqui em São Paulo, então eles também carregam essa culturalidade na língua de Ah, sinais. então tipo, também existem as gírias, né, entre Tem, aspas. Eu entendi. Não, que legal. tem. E assim, tem muita diferença da Libras para, eu não sei como que chama a língua em inglês, por exemplo, de sinais em inglês ou em espanhol. Tem muitas diferenças também? Sim, É. tem, mas por exemplo, esses dias eu assisti um vídeo do Coldplay, eles fizeram um vídeo com língua de sinais americana, Hum. né? E assim, muita coisa eles usam muito classificador, né? Hum. Classificador por exemplo, se eu fizer assim pra você, você vai saber que é Dirigir carro, sim. carro, dirigir. Então eles fizeram muita coisa que eu consegui entender, né? Tem a diferença, né? Por conta do país, Uhum. e a língua ela tem raiz francesa, né? Então veio da França para o Brasil, para todos os outros países e ali foi desenvolvido conforme a necessidade dos surdos, né? Então Entendi. tem diferença sim. Muito legal. Professora, obrigado por ter aceitado conversar com a gente, trazer essas informações. Muitas das perguntas que eu te fiz são de curiosidade mesmo, porque eu tive essa experiência na família e depois, ao longo da minha vida acadêmica, eu não tive contato com outros alunos que tinham esse tipo de necessidade. É, e eu achei muito, muito bacana. Tem alguma coisa que eu deixei de te perguntar que você acha que é importante passar para as pessoas que estão vendo a gente? Principalmente para os profissionais da área, é,
sempre tentem ajudar esses alunos a se desenvolverem, né? Eu que estou nas pontas, né? Tanto com aluno universitário quanto com iniciantes, né? A gente precisa engajar eles para que eles vão para a sociedade, né? Eles vão para a sociedade, né? Então eles precisam serem assistidos, serem atendidos em tudo que eles precisam, porque eles são capazes, né? E eles vão consumir, eles vão se casar, eles vão dirigir, né? E a gente precisa ficar atento nisso, né? Às vezes a gente pega um aluno difícil, ai não tá dando, ai acho que é só isso mesmo, não. Interaja, tenha a empatia, conversa, ganha ele para ele se desenvolver. Muito importante. Só antes da gente finalizar, você falou apoia o aluno para se desenvolver, a sua resposta foi baseada nisso. Em algum momento esse aluno também vai ter que aprender a leitura labial e a oralidade que você falou, né? É importante para esse aluno em algum momento aprender isso, porque como você falou, nem sempre ele vai lidar com outras pessoas que têm o domínio da Libra, né? Olha, se for um DA, ele vai conseguir se comunicar, né, através da oralidade, leitura labial. Né? Agora, o surdo é muito difícil, né? Eles conseguem, mas depende muito da dicção, da forma que a pessoa fala. Eles são muito voltados para a língua de sinais. Sim. Mas a escrita deles, que é a L1, que é a língua primária deles, é a língua de sinais, e a L2 é a escrita. Sim. A escrita é um pouco diferente no sentido de eles usarem mais o verbo, o objeto e o sujeito na formação da frase, por exemplo, mas eles também escrevem, né? A gente precisa desenvolver essa escrita para eles terem a comunicação com, por exemplo, vai fazer uma entrevista, né? Preencher uma ficha, né? Então, de repente ele foi num lugar que não tem ninguém que saiba a língua de sinais, ele escreve lá no celular, mostra, né? Eles se viram muito bem, mas essa parte escrita é importantíssimo também para os professores desenvolverem, para eles terem autonomia. Estimular o hábito da leitura também. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Professora, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Volte sempre, as portas estão abertas. Muito obrigado de coração pela parceria. Espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.